Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico do Distrito Federal. Decreto número 21361, de 20 de julho de 2000, aprova o Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico do Distrito Federal e das outras providências. O governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso VII e XXVI da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta: artigo 1º. Fica aprovado o Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico do Distrito Federal, que com este baixa. Artigo 2. Regulamento de que trata o artigo 1º deste decreto estabelece os requisitos mínimos exigíveis nas edificações e no exercício das atividades pertinentes à matéria de que trata e fixa critério para estabelecimento de normas técnicas de segurança contra incêndio e pânico no território do Distrito Federal, com vista à proteção das pessoas e dos bens públicos e privados. Artigo 3. No caso em que as edificações ou atividades, pelas suas temporalidades ou percepções peculiares, exigirem o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, poderá, além dos quesitos constantes deste regulamento, determinar outras medidas que é seu critério técnico a julgar necessária ou conveniente a prevenção contra incêndio e pânico. Artigo 4. O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, por intermédio de seu órgão próprio, compete estudar e elaborar normas técnicas, analisar e planejar e fiscalizar e fazer cumprir as atividades atinentes à segurança contra incêndio e pânico, bem como realizar vistorias e emitir pareceres técnicos como possíveis consequências de penalidades por infrações ao regulamento na norma da legislação específica. Artigo 5º. A execução do dispositivo neste decreto ou regulamento é de competência do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Artigo 6. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7. Revogam-se decretos número 11258, de 16 de setembro de 1988 e demais disposições em contrário. Anexo 1. Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico do Distrito Federal. Capítulo das Disposições Preliminares. O artigo 1º. O Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico do Distrito Federal tem por finalidade estabelecer requisitos para garantir condições mínimas de segurança aplicáveis no âmbito do Distrito Federal. Parágrafo único. O Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico do Distrito Federal será adiantado denominado RESIP-PDF, capítulo 2 das definições. Artigo 2. Para fins de aplicações de RESIP-PDF são adotadas as definições a seguir descritas. 1. Agente fiscalizador integrante do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal identificado e credenciado imbuído da função de vistoriar edificações e atividades e qualquer documento relacionado com a segurança contra incêndio e pânico. 2. Altura da edificação. Distância compreendida entre o ponto que caracteriza a saída situada no nível de descarga do prédio soleiro. É o ponto mais alto do piso do último pavimento superior. 4. Área total de construção somatório das áreas de construções de todos os pavimentos de uma edificação, inclusive das áreas desconsideradas para cálculo da taxa máxima de construção e coeficiência de aproveitamento. E V. Cheiro automático, peça dotada de dispositivo sensível. A elevação de temperatura é destinada a expandir água sobre o incêndio. V. Elevador de emergência. Equipamento dotado de energia elétrica independente da energia geral da edificação, com um comando específico instalado em local próprio com antecâmara, permitindo o acesso e sua utilização em casos de emergência nos diversos andares de uma edificação. V. Gases especiais. Gases que atuam com agentes extintores, interferindo em qualquer componente do processo de combustão, cessando VI hidrante externo. Hidrante localizado externamente à edificação.
VIII. Hidrante de parede, ponto de tomada de água, provido de registro de manobra, união tipo engate rápido. IX, hidrante urbano. Dispositivo instalado na rede pública de distribuição de água localizado no logadouro público destinado ao suprimento de água para as viaturas do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e Companhia de Água e Esgoto de Brasília da CAESP. X, reações em cadeia. Sequências de reações onde um ou mais produto de uma reação anterior é reagente das outras reações subsequentes. X, e saída de emergência ou via de escape. Caminho contínuo devidamente protegido, constituído por corredores, escadas, rampas, portas ou outros dispositivos a ser percorrido pelos ocupantes da edificação ou do local em caso de incêndio ou emergência de qualquer ponto da área interna até a área externa segura em conexão com o logadouro público. XII, sistema de alarme. Dispositivo sonoro e visual destinado a produzir sinais de alertas aos ocupantes de um local por ocasião de uma emergência qualquer, podendo ser automático ou manual. XIII, sistema de detecção e alarme. Dispositivos dotados de sensores destinado a avisar numa estação central ou aos ocupantes de um local em que determina parte desse existe foco de incêndio. XIV, sistema fixo de água nebulizada, sistema de tubulação fixa conectada à fonte confiável de água, bico com nebulizador, válvula de alívio, instrumentos, dispositivos de comando e sinalização destinado à proteção contra incêndio por meio de nebulização de água. XV, sistema fixo de pó químico e seco. Sistema fixo automático de combate a incêndio que utiliza pó químico seco como agente extintor. XVI, sistema fixo de gás carbônico, sistema com instalação fixa destinada a extinguir princípio de incêndio por abafamento através de descarga de CO2. XVI, sistema de iluminação de emergência, sistema automático que tem por finalidade a iluminação no ambiente sempre que houver interrupção de suprimento de energia elétrica da edificação para facilitar a saída e evacuação a seguir de pessoas do locais. XVI, supervisor de segurança contra incêndio e pânico. Pessoas habilitadas para dirigir e orientar tecnicamente toda a área de segurança contra incêndio e pânico nas edificações X e X. Vistoria de diligência efetuada com finalidade de verificar as condições de segurança contra incêndio e pânico de uma edificação ou local. Capítulo 1, 2, 3, 4 da classificação das edificações. Artigo 3. Para o efeito deste regulamento, as edificações são assim classificadas conforme as destinações. 1. De concentração de público, auditório, autônomo, biblioteca, boate, cartódromo, casa de jogo, cinema, circo, conjunto comercial, shopping, danceteria, estádio, ginásio, templos religiosos, locais de exposições, parques de diversões, restaurantes, bar, lanchonete, sala de reunião, salas diversas. 2. Terminais de passageiros, aeroporto. B. Estação metroviária. C. Estação ferroviária. D. Estação rodoviária. 4. De permanência transitória. A. Alojamento. B. Hotel. C. Motel. D. Pensionato. E. Pousada. F. Sauna. V. Instituições coletivas. A. Asilo. B. Creche. C. Instituições de reabilitação de deficiência físico-mentais. D. Internato. E. Presídio. V. Residenciais privativas. A. Unifamiliar. B. Multifamiliar. V. Escolares. V. I. Comerciais. A. Lojas. B. Postos de combustível. C. Postos de revenda de gás liquefeito de petróleo GLP. D. Supermercado. V. X. De prestações de serviço. A. Agência bancária. B. Oficina. C. Posto de lavagem e lubrificação
classificação, X indústria, XI escritório, XII clínica, XII laboratório, XIV estúdio, XV estacionamento, A garagens, B hangares, XVI depósito, A de produtos perigosos, B outros depósitos, XVI mista. Primeiro, as edificações mistas são aqueles que possuem mais de uma destinação. Segundo, as edificações não emocionadas no presente do artigo serão classificadas por similaridade pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Artigo 4º. As vegetações e outros locais de risco terão classificações diferentes das edificações. Artigo 5º. Para o efeito deste regulamento, as vegetações terão da seguinte classificação: 1. Área de proteção ambiental APA, 2. Reflorestamento, 4. Vegetação em geral. Capítulo IV. Da classificações do risco de incêndio dos processos de extinção. Artigo 6. Para o efeito deste regulamento, os riscos de incêndio são classificados em relação à classe de ocupação na tarifa de seguro incêndio do Brasil no Instituto de Resseguro do Brasil, IRB, conforme norma técnica do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Primeiro, os riscos serão classificados por similaridade para casos omissos na referida tarifa e serão considerados pelo risco mais alto quando a destinação do local não for determinada. Segundo, os riscos serão considerados isolados quando forem atendidos os afastamentos e isolamento entre edificações e cujos requisitos são estabelecidos em norma técnica do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Artigo 7. Para o efeito deste regulamento, os incêndios são classificados segundo a natureza dos materiais combustíveis da seguinte forma: 1. Incêndio classe A. Incêndio em materiais sólidos comuns, tais como madeira, papel, tecido, plástico e similares. 2. Incêndio classe B. Incêndio em líquidos, gases, combustíveis e inflamáveis, tais como gasolina, álcool, óleo, solvente, GLP e ainda ser graxas similares. 4. Incêndio classe incêndio de instalações e equipamentos eletrônicos higienizados, tais como motores, aparelhos elétricos, eletrônicos e similares. E vem incêndio classe D, incêndio em metais como sódio, titânio, urânio, magnésio, potássio e outros materiais que exigem processos especiais de extinção. Artigo 8. Para o efeito deste regulamento, os processos de extinções de incêndio são classificados da seguinte forma: 1. Resfriamento, caracterizados pela retirada do calor do processo de combustão. 2. Abafamento, caracteriza-se pela retirada ou isolamento do componente, geralmente oxigênio, do processo de combustão. 4. Retirada do material, caracteriza-se pela retirada do material combustível do processo de combustão. E V. Extinção química, caracteriza-se pela quebra de reação em cadeia. Capítulo V. Das proteções contra incêndio e pânico. Artigo 9. As proteções contra incêndio e pânico são classificadas em dois grupos de maneira a seguir discriminada: 1. Passiva, B. Meios de prevenção contra incêndio e pânico, correto dimensionamento e isolamento das instalações elétricas, sistema de proteção contra descarga de atmosfera, SPDA, sinalização de segurança, sistema de iluminação de emergência, uso adequado de fontes de ignição, uso adequado de produtos perigosos. B. Meios de controle do crescimento, da propagação de incêndio e pânico, controle de quantidade de matérias combustíveis incorporadas aos elementos construtivos, resistência ao fogo de elementos decorativos e de acabamento, isolamento, afastamento, asseio, limitação do uso de matérias que emitam produtos nocivos sob a ação do calor ou fogo, controle da fumaça dos produtos da combustão, meios de detecção e alarme, sistema de detecção de incêndio, sistema de comunicação de emergência, sistema de observação e vigilância, D. Meios de escape, provisão de vias de escape, saídas de emergência, aparelhos especiais para escape, elevador de emergência, meios de acesso, facilidade para operação de socorro, vias de acesso a
edificação, dispositivos de fixação de cabos para resgate e salvamento, hidrantes urbanos, mananciais, provisão de meios de acesso dos equipamentos de combate às proximidades do edifício sinistrado, meios de proteção contra colapso estrutural, correto dimensionamento das estruturas, resistência ao fogo dos elementos estruturais, revestimentos de estruturas metálicas, meios de administração de proteção contra incêndio e pânico, supervisor de segurança contra incêndio e pânico, bombeiro particular da Brigada de Bombeiro Particular. 2. Ativas. A meios de extinções de incêndio, sistema de proteção por extintores de incêndio, sistema de proteção por hidrante, sistema de chuveiro automático comumente denominado sprinklers, sistema de espuma, sistema fixo de gás carbônico CO2, sistema de pó químico seco, sistema fixo de água nebulizada, sistema fixo de gases especiais, abafadores, bombas costais. Parágrafo único. Admitir-se ainda outros meios de proteção não classificados no presente artigo, desde que devidamente reconhecido pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Artigo 10. Proteção contra incêndio e pânico será especificada através de normas técnicas do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal homologado pelo Conselho do Sistema de Engenharia de Segurança contra Incêndio e Pânico e sancionadas através de portarias de comandante-geral da corporação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. Capítulo VI das exigências básicas de segurança contra incêndio e pânico. Artigo 11. O presente regulamento não se aplica às edificações residenciais privativas unifamiliares. Artigo 12. As áreas de proteção ambiental, APA, e as áreas de reflorestamento deverão ser adotadas de aceiros em todo o seu perímetro externo e possuir vias internas de acesso. Artigo 13. Em todos os locais onde haja presença de materiais radioativos, explosivos e outros produtos perigosos, deverão ser adotadas as medidas de proteção específicas estabelecidas em normas técnicas do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Capítulo VII dos canteiros de obra. Artigo 14. O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal poderá realizar, de acordo com normas técnicas específicas, vistorias inopinadas em canteiros de obras de forma a garantir as condições mínimas de segurança contra incêndio e pânico no local. Capítulo VIII das instruções e especificações técnicas. Artigo 5º. Na falta de especificação técnica do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e nos casos omissos, deverão ser adotadas normas dos órgãos oficiais e, se necessário, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou outras reconhecidas pelo Corpo de Bombeiro Militar do DF. Parágrafo único. No caso de inexistência de normas nacionais atinentes a determinado assunto, poderão ser utilizadas normas internacionais, desde que autoriza pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, através do Conselho do Sistema de Engenharia contra Incêndio e Pânico. Capítulo X dos projetos. Artigo 16. Os projetos de instalação contra incêndio e pânico são apresentados ao Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal para análise e aprovação, obedecendo ao dispositivo e norma técnica específica. Primeiro, a consulta prévia para análise e aprovação de projetos deverá ser realizada junto ao Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, devendo ser apresentado o estudo preliminar e os dados necessários à análise. Segundo, o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal expedirá o documento referente à consulta prévia, contendo as exigências básicas de segurança contra incêndio e pânico, no prazo máximo de 10 dias úteis. 3. O prazo máximo para análise e aprovação dos projetos será de 15 dias úteis, podendo ser prorrogado igual ao período nos casos mais complexos, sendo comunicado ao interessado. 4. A análise de projetos tem por objetivo conferir se os parâmetros básicos de segurança contra incêndio e pânico estão sendo obedecidos, sendo de inteira
responsabilidade do autor do projeto e do responsável técnico pela execução da obra e os danos advindos de descumprimento das normas técnicas do CBNDF. Capítulo X. Da instalação e conservação do sistema. Artigo 17. A instalação do sistema de proteção contra incêndio e pânico deverá ser feita por profissionais ou empresas credenciadas junto ao CBNDF. Artigo 18. A manutenção e conservação do sistema de proteção contra incêndio e pânico serão de responsabilidade de proprietários ou de usuários, devendo ser contratados por profissionais ou empresas devidamente credenciadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para a execução desse serviço. Parágrafo único. Os serviços de manutenção e conservação será realizada de acordo com o estabelecido em normas técnicas específicas. Capítulo 6 da fiscalização. Artigo 19. Para garantir o cumprimento das condições de segurança contra incêndio e pânico, bem como do presente regulamento, o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal fiscalizará, através de seus agentes fiscalizadores, todo e qualquer empreendimento ou atividade no âmbito do Distrito Federal, orientando e aplicando as sanções previstas em lei específica quando necessário. Parágrafo único. O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal estabelecerá, através de normas técnicas, periodicidade para a realização de vistoria nos diversos tipos de edificação em locais de risco, considerado a destinação e suas características. Artigo 20. Realizar a vistoria do agente fiscalizador, registrará a situação encontrada e emitirá notificada, parecer ou relatório técnico, onde constará, caso necessário, as exigências respectivo prazo para o cumprimento. Capítulo X e I. Das penalidades das modalidades. Artigo 21. Para o cumprimento das edificações constantes em normas técnicas do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, as instituições deverá fiscalizar todo e qualquer imóvel, estabelecimento existente no Distrito Federal e, quando necessário, expedir notificações e aplicar multa, interditar e apreender equipamentos e embargar obras na forma prevista em lei específica. Primeiro, as notificações serão aplicadas para os casos que configuram a infração, mas que não apresenta risco iminente à vida. 2. A apreensão será aplicada quando o material apresentar risco iminente para a segurança contra incêndio e pânico devido às suas características ou procedência. 3. A interdição será aplicada quando ocorre o risco iminente de incêndio e pânico, quando as exigências do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal não forem cumpridas, mesmo após a aplicação de outras penalidades. Após interditado o local, desinterdição só poderá ocorrer mediante autorização do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. 4. O embargo será aplicado nos casos de necessidade para paralisação de obras ou serviços que apresentam risco grave e iminente de incêndio e pânico. Artigo 22. Caberá ao Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal estabelecer os procedimentos necessários e a aplicação das penalidades previstas na lei específica através de normas técnicas. Capítulo X e I das prescrições diversas. Artigo 23. O presente regulamento aplica-se a edificações novas, além de servir como exemplo de situação ideal que deve ser buscada em adaptação de edificação em uso, considerado suas dívidas e limitações. No primeiro, nos casos em que a doação de meios de proteção contra incêndio e pânico prejudique comprovadamente as condições e estruturas das edificações e as exigências constantes em norma técnica do CBMDF poderão ser dispensadas ou substituídas, desde que sejam garantidos recursos básicos de segurança das pessoas do critério do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, quando solicitou ou inopinadamente, fará as exigências específicas para as edificações existentes ou licenciada antes da vigência deste regulamento, consideradas as condições em que se encontram as possibilidades de adequação. 3.
Os meios de proteção de fácil execução deverão ser adotados de imediato, devendo constar as exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal por ocasiões de vistoria. Artigo 24. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal poderá, além do previsto neste regulamento, adotar outras medidas que se fizerem necessárias para a proteção de incolumidade pública. Artigo 25. Para o efeito deste regulamento, as competências atribuídas ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal serão exercidas pela Diretoria de Serviços Técnicos do CBMDF. Artigo 26. Os casos omissos estão regulamentos serão solucionados pelo Conselho do Sistema de Engenharia de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, mediante homologação do comandante-geral da instituição. Governo do Distrito Federal. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, portaria número 016, CBMDF, de 28 de fevereiro de 2011. Aprova norma técnica número 007/2011, CBMDF, Brigada de Incêndio no âmbito do Distrito Federal. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 7, inciso 4V e VI do Decreto número 7163, de 29 de abril de 2010, que o Regulamento A10B, inciso 1 da Lei número 8255, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF, considerada a proposta apresentada pelo chefe do Departamento de Segurança contra Incêndio, que resolve, artigo 1º, aprovar e colocar em vigor norma técnica número 007/2011 CBMDF na forma do anexo a apresentar a portaria. Artigo 2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revogam-se as disposições em contrário especial norma técnica número 007/2008. CBMDF, publicado em 21 de outubro de 2008. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2011. 155 graus Celsius do CBMDF e 51 graus Celsius de Brasília. Sumário. Objetivo, referências, definições e abreviaturas, condições gerais, condições específicas, análise de projeto, vistoria, anexo, dimensionamento de brigada de incêndio, edificação, dimensionamento da brigada de incêndio em eventos, currículo básico dos cursos de formação da brigadista particular, D. Currículos básicos de capacitação continuada da brigada particular, F. Currículo básico dos cursos de formações do chefe de brigada particular, G. Currículo básico de capacitação contínua do chefe de brigada particular, conjunto de primeiro socorro, proposta de fluxograma de procedimentos de emergência, modelo de plano de prevenção contra incêndio, modelo de relatório de atividade da brigada de incêndio e edificação, modelo de relatório da atividade da brigada de incêndio em eventos, modelo de brigada particular, campo de treinamento. Objetivo 1.1 fixar critérios de dimensionamento e atribuições, formação e atuação das brigadas de incêndio, edificações e eventos no Distrito Federal. 2. Documentos complementares. 2.1. Lei número 2747, de 20 de julho de 2001, define a infração e penalidade a serem aplicadas no caso de descumprimento das normas referentes à segurança contra incêndio e pânico no âmbito do Distrito Federal. 2.2. Decreto número 23154, de 9 de agosto de 2002, Regulamento Lei número 2747, de 20 de julho de 2001. 2.3. Decreto número 21361, de 20 de julho de 2000, aprova o Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico do Distrito Federal.